Muito bem, nação, bora para mais um vídeo. Separei esse corte do troca de passes e os antes estão loucos. Depois da Betano, a maior negociação da história do Mengão. Bora acompanhar aqui todo esse debate. Tem mais dois cortes da imprensa esportiva debatendo e trazendo as informações do Mengão. Se inscreva, acione o sininho, deixa o like e bora pro vídeo. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo, porque tem notícia, né? O Flamengo tá voando, uma fase espetacular na temporada. E hoje chegou a notícia de que clubes europeus estariam tentando tirar Léo Pereira do Flamengo, né? Sevilha, Porto e Valência, né? Fizeram contato, mas nesse momento o Flamengo não quer negociar, só aceita a transferência pelo valor da multa. E a multa hoje do Léo Pereira é algo em torno de 60 milhões de euros, algo que, convenhamos, nenhum clube do mundo vai pagar por um zagueiro, né? Um zagueiro ainda mais jogando no futebol brasileiro. É uma multa praticamente impagável. Então, se o Flamengo não quer vender, aparentemente não tem negócio, a não ser que o Léo Pereira manifestasse um desejo, né, para a diretoria, falar, olha, chegou meu horário, minha hora, tenho o sonho, o desejo de jogar no futebol europeu, gostaria que vocês pensassem em seria a base negociasse. de um projeto mesmo. Os clubes são, lógico, o Porto é gigante dentro de Portugal, e um clube respeitado na Europa e precisa de jogador. Né? Seria legal nesse ponto, mas aí você fala, pô, de Sevilha, né? Você vai chegar já ele não é questão de estar velho e nem nada, mas, pô, você sair de um Flamengo hoje, desse tamanho, podendo conquistar títulos, você fala, puxa vida, será que eu vou procurar um caminho desse? Não vai ganhar mais financeiramente lá do que hoje aqui o Brasil pode pagar para ele, enfim. Só se fosse um projeto dele acreditar, mas não, eu quero pisar nesse terreno. E viver um sonho. E conquistar esse sonho, porque ele vai ter que usar como trampolim, isso, né? Exato, de repente conseguir acessar clubes maiores ali depois, né? Mas assim, eu acho que até mesmo, entendo essa negativa do Flamengo, é um jogador essencial, a gente fala muito dos Léos do Flamengo, o zaga de seleção brasileira, né? O zaga de seleção brasileira, não preciso avançar muito nessa explicação. Agora, quando a gente vê três clubes, Sevilha, Valência e Porto, olhando para o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro dizendo não a esses europeus que pagam em euro, isso tem que ser levado em consideração, a qualidade de vida, né, em termos de segurança, a gente sabe que o Rio de Janeiro não é o lugar mais seguro do mundo, enfim, tudo isso entra na conta quando você aceita ou nega uma proposta dessa, falando ali enquanto atleta. Agora, pós-Copa do Mundo de Clubes faz a gente olhar para essas propostas com uma desconfiança maior. Pelo menos eu vejo muito dessa forma, porque a gente viu na Copa do Mundo de Clubes que, por mais que as equipes europeias elas tenham um poder financeiro muito grande, elas vêm aqui, elas realmente compram os nossos jogadores, muitas vezes muito jovens, não seria o caso do Léo Pereira, né? Já tem 29 anos, mas não necessariamente jogar na Europa é melhor do que jogar no Brasil. Né? E a gente vem vendo isso. Dependendo aonde, o momento. Dependendo aonde, dependendo do momento, dependendo de qual clube. Claro, tem muito essa questão do sonho, da realização dos sonhos. Tem que ser levado em consideração, porque eu não vou sonhar o sonho de ninguém, né? Cada um tem o seu ali e que isso seja levado a cabo. Mas esse pós-Copa do Mundo de Clubes está sendo muito interessante para a gente ver e meio que cair por terra aquela verdade que era considerada absoluta, que efetivamente jogar na Europa sempre vai ser melhor que jogar no Brasil. Do futebol brasileiro, que ainda precisa, obviamente, de um cuidado pro lado financeiro. Óbvio. Porque, né, se não fosse esses patrocínios de bet, com esse dinheiro, ficou muito caro e clubes estão não sendo nem todos bem administrados e o buraco a gente está vendo que é grande, mas é óbvio que o futebol brasileiro melhorou e ajuda a convencer esses atletas a ficar. E tem uma questão também, né, Alex, BL, amigos do Troca, o Flamengo hoje é uma potência com capacidade europeia na América do Sul. Verdade. Então, realmente, para deixar o Flamengo para jogar, com todo respeito ao Valência, ao Porto e ao Sevilha, né, são times que hoje não estão disputando Liga dos Campeões, por exemplo, que seria um atrativo caso estivessem. Eles não estão. O Porto não se classificou para a Liga dos Campeões. Sporting e Benfica, o Sporting classificado como campeão. O Benfica, por exemplo, está disputando com o Fenerbahçe uma eliminatória para chegar à fase grandona, né, a fase de Liga, que hoje mudou o regulamento, né? Hoje tem uma fase de Liga, grupos, né? Da Champions League, né? Da Liga dos Campeões, e o Benfica está disputando uma vaga lá, o Porto não está. Então, o que seria um atrativo para deixar o Flamengo, de repente, para ir para um desses clubes, que são clubes, com exceção do Porto, que não disputam título nos seus países,
deixou de ser tão interessante assim, né? De repente, num clube menor aqui do Brasil, se pinta algo assim, fosse algo mais né? Ser levado em consideração. Causasse um impacto. Mas hoje, para quem joga no Flamengo, não causa mais tanto impacto assim jogar no Valência, no Sevilha ou mesmo no Porto. Falar também sobre o Palmeiras. Do Flamengo também. O Flamengo, então, joga a primeira partida fora de casa, também traz para o Maracanã a partida da volta. O Flamengo é muito favorito? É muito favorito contra o Estudiantes, pela diferença técnica entre as equipes. Mesmo que a gente só tenha visto o Real Flamengo, em termos de potencial, nesse confronto com o Internacional, em especial no segundo jogo em Porto Alegre, até agora na Libertadores, né? Porque até então o Flamengo tinha feito uma campanha muito fora do que é o seu caráter. A fase de grupos do Flamengo foi uma fase muito abaixo do que todo mundo imaginava, inclusive, óbvio, os jogadores e a comissão técnica. Agora, contra o Internacional, em especial no Beira-Rio, nós vimos uma atuação de gala do Flamengo. Eu entendo que foi o melhor jogo do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Alguém poderá dizer, mas e a vitória sobre o Chelsea no Mundial de Clubes? Também, eu acho que está no mesmo nível, mas é uma coisa mais glamurosa, né? Porque é o Chelsea e o Flamengo dominou, enfrentou, tecnicamente foi superior, controlou o jogo, foi perigoso quase o tempo todo. Mas contra o Internacional, na casa do adversário, para definir uma vaga na próxima fase da Libertadores, foi uma aula maestra do Flamengo sobre como controlar um time que é um igual, o Internacional é um igual ao Flamengo aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo foi absolutamente dominante. Então, se o Flamengo continuar mantendo esse nível, o Estudiantes não terá a menor chance e a maioria das outras equipes que restam na competição também não. Se dá para a gente falar sobre uma atuação que foi uma declaração, foi essa do Flamengo nessa semana que passou em Porto Alegre. Pois é, tudo que não tinha jogado na fase de grupos, e já que você falou em fase de grupos e que não foi uma boa fase de grupos, eu lembrei, o Flamengo então decide lá. O Flamengo faz uma fase de grupos muito ruim e por isso decide lá. O primeiro jogo é aqui no Maracanã. Você vai assistir essa partida com exclusividade, tá? Aqui na ESPN e também no Disney Plus. A gente vai fazer uma super cobertura para vocês, fãs de esportes. Bom, André, olhando então para os brasileiros, para as quartas de final, para os jogos dos brasileiros, qual que você acha mais equilibrado de todos esses? São Paulo e LDU. É um equilíbrio grande, porque a LDU não é um time que deva ser tratado com qualquer tipo de nariz empinado, muito ao contrário. Existe o fator altitude. A LDU sabe como receber essas equipes. Muitos e muitos times brasileiros já foram a Quito e sofreram demais, foram surpreendidos, levaram gols em jogadas que você sabia que iam acontecer, mas mesmo assim não foram evitadas. E o São Paulo vai passar por uma experiência difícil quando estiver em Quito enfrentando a LDU. Eu acho que do ponto de vista técnico, com a influência da altitude, esse é o confronto dos times brasileiros, entre todos eles, que é mais parelho, que é mais complicado. E aí, desde 2018, como já temos falado muito aqui na nossa programação, temos mais argentinos do que brasileiros nas quartas de final, André. Mas os brasileiros ainda são mais favoritos ao título? Eu imagino que sim. Eu acho que pouca gente esperava também, né? Essa superioridade em quantidade de equipes argentinas em relação a brasileiras nessa fase de quartas de final da Libertadores. Mas eu tenho um palpite, como eu falei agora há pouco, que na semifinal as coisas vão voltar a se normalizar, entre aspas, porque tudo isso é normal. A presença do Racing, do River Plate, do Estudiantes, né? São times que, evidentemente, fazem por merecer estar aí, não ganharam nada de presente. E os times brasileiros agora precisam continuar mostrando o seu nível. Mas como existe uma disparidade, eu entendo que o Brasil dominará as semifinais e muito provavelmente a decisão. Muito bem. Bom, temos Sul-Americana também. De patrocínio do Flamengo é maior que a receita de TV, que sempre foi um impasse nas discussões de liga. Você ganha mais, eu ganho menos, quero mais, quero menos, ninguém quer. E como o novo contrato revela essa nova ordem de futebol, qual é o patamar em comparação aos grandes clubes europeus? Isso é fantástico. Essa comparação é fantástica. No mundo, as propriedades comerciais crescem enquanto os direitos de TV ficam estagnados. Olha aí, novo patrocínio do Flamengo, Betano, contrato total 268 milhões
e 500 mil reais. Eu, com esses 500 mil, já faria uma festa. Pagamento direto, 256 milhões e 500 mil. Lei de incentivo ao esporte entra 12 milhões. Pagamento direto é esse que não depende de meta, de bônus, de nada, tá bom? Então, tem as parcelas que esse dinheiro será pago, 2025 já 85 milhões no caixa, janeiro de 26, 128 milhões, maio 64 milhões e setembro de 26 mais 64 milhões. E a gente está vendo aí, a gente está vendo exatamente esses números, né, importantes. E agora, o detalhamento do contrato, né? Remuneração extra, R$ 10 por camisa, além de vender a mais dos 400 mil com a marca Betano. Então, a partir de 400.001, o Flamengo passa a ganhar R$ 10 para cada camisa, né? Remuneração extra, R$ 65 por apostador inscrito via Flamengo. Passou dos 100 mil, 100.001, já começa a entrar mais dinheiro na conta do Flamengo. O contrato anterior com a PixBet de 115 milhões de reais. Realmente, Rodrigo Matos e PVC são números assombrosos, não é? Impactantes. E o Flamengo merece o que está tendo, fez o trabalho, tem que fazer, está aproveitando o momento. Fala, PVC. Deixa eu falar uma coisa antes do Rodrigo apresentar os números e detalhar. Eu vi um raciocínio ontem que era assim: a Betano não vai ter lucro com esse contrato nunca. Você pode falar com qualquer pessoa do mercado que vai dizer que esse valor não vai ter retorno nunca. Esse problema é da Betano. O Betano tem dois problemas: se ela vai ter lucro e se ela vai conseguir pagar. Ponto. O problema do Flamengo não é esse. Porque, por exemplo, você faz assim, vamos fazer uma outra conta que surgiu nas últimas semanas. O Mário Marques Pan, lá o Mário Marques do Grêmio, comprou a Arena do Grêmio por 150 milhões de reais. E ele tem chance de ter lucro, porque ele botou o dinheiro do bolso dele. E, beleza, ele deu um presente para o Grêmio. Ele vai ter lucro com isso? Esse é o próximo problema dele. Então, tem umas contas que são muito doidas. Se o mercado não remunera, se o diretor da Betano é rubro-negro, se vai dar lucro ou não, esse é o problema da Betano. A questão é, tem um contrato de patrocínio que está assinado e tem que ser cumprido pelas duas partes. Ponto. Feito. E você vota na nossa enquete. O novo patrocínio do Flamengo aumenta a distância para os rivais em campo? Já estou votando aqui, tá? Então você pode votar, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder, certo? É o que eu descobri agora, que eu não estou com... estou sim, com o meu sininho está ativado. Vamos embora, Rodrigo. Conta um pouquinho como é que foi, né, os bastidores desse novo contrato de publicidade para o Flamengo. Vamos nessa, garoto. Vamos lá, Mancini. Primeiro, assim, uma coisa que eu acho que a gente ficou claro, inclusive nas falas ali posteriores do BAP com o Guilherme, que é o CEO da Betano aqui no Brasil, é que é uma coisa que acaba que é mais ampla do que patrocínio, né? A gente tinha um conceito, e eu acho que isso está mudando para todos os clubes, não é só para o Flamengo, né? Mas assim, antes tinha um conceito ali, o cara pagava, entrava a camisa dele, por que se valia, sei lá, 10, 15 milhões de reais uma camisa há 20 anos atrás, uma coisa assim? Porque o conceito era simplesmente, põe a camisa ali, decalca na frente, aparece na TV e é esse o retorno que você tem. A gente vive hoje um mundo completamente diferente disso, né? Os clubes expandiram muito como marcas de entretenimento. Mesmo os brasileiros, que eu acho que ainda não atingiram a fase de profissionalismo que você tem na Europa, que a gente vai mostrar, inclusive, por que eles ganham muito mais nesse aspecto, além da moeda e de serem clubes globais e tal, porque hoje em dia o Flamengo tem a rede social que é a maior, aí ele vai ter uma expansão de divulgação gigantesca. Ele criou uma Flamengo TV, que hoje já é maior fora da Europa, e que você tem um retorno muito grande ali de exposição desse patrocinador o tempo todo. Você tem um conceito amplo dentro do clube que não é um patrocínio só de futebol. O Flamengo aparece na Olimpíada, né? Quando chega, todos os outros clubes dão uma sumida porque está todo mundo focado na Olimpíada, o Flamengo tinha os principais atletas da Olimpíada que estavam disputando, Ezaquias, Rebeca, a Rafaela no judô, enfim.
Então, foi crescendo na negociação toda, que durou vários meses, porque a PixBet foi saindo aos poucos do Flamengo, a rescisão só fechou depois. Tudo isso foi sendo exposto, do tamanho da coisa que você ia sendo entregue. Por isso que você ia acrescentando propriedade. Cada propriedade vale um pouco mais. A gente já falou aqui, por exemplo, você lembra que quando o Palmeiras fechou um contrato, e aí, mas o time feminino vai ganhar X, aí tinha uma empresa ali tentando entrar pelo Palmeiras, pelo time feminino. Você tem várias propriedades juntas para você chegar nesse valor. Aí o PVC falou um pouco sobre o que vai dar de retorno, né? Eu acho que o objetivo de todo mundo é que a Betano tenha esse retorno, justamente porque tem esse conceito dos dois se tornarem parceiros globais, digamos assim, né? Inclusive a ideia da Betano é usar o Flamengo globalmente. E isso eu acho que também é um outro conceito que a gente surgiu agora no Mundial. Os clubes brasileiros, não acho que houve internacionalização, que eles se tornaram que nem os europeus e tal, mas eles se tornaram conhecidos no mundo a partir de julho, os 4 que participaram. Se você olhar ali, alguns europeus descobriram os times brasileiros, né? Os 4 que estavam lá, né? E o futebol brasileiro. Então eu acho que também tem esse conceito da Betano perceber, falar assim, olha, esse clube aqui é um clube que tem muito retorno de mídia social e que a gente pode usar ele globalmente também. Não é só o Bayern, não é só o Benfica, enfim, os times que eles têm ali, mas a gente pode usar o Flamengo também globalmente, e a Betano é muito forte no mercado europeu, né? Então eu acho que isso tudo foi inflando o valor. Aí, às vezes, a gente... vai ter um efeito cascata. Teve muito essa discussão, né? A gente falou disso no último programa e vários colegas fizeram matérias, o Danilo, o Mauro, mostrando, às vezes, em sinais contrários, um achando que vai ter impacto, o outro. Eu acho que vai depender muito de como os outros clubes trabalharem também a sua marca, de você ter uma base digital grande, da sua mídia de TV ser bem trabalhada, de você ser um clube mais do que futebol, que tem uma exposição maior. Quanto mais você entrega de propriedade na negociação, maior o valor que você vai crescendo ali, para conseguir esse valor que é mais do que o dobro do anterior, né? E que teve ali uma concorrência. Não é que a Betano acabou pagando, foi muito fora do escopo. As duas outras propostas, a Superbet e a Sportbet, não estavam tão atrás assim da informação que eu tive. Então, 3 empresas grandes fizeram uma avaliação de mercado que era mais ou menos por aí que se valia a obter essa parceria tão ampla com o Flamengo. E aí, Massini, a gente pode entrar já nas outras questões do que isso representa globalmente, né? O próximo quadro mostra ali onde ficaria o patrocínio do Flamengo, né? O Flamengo está entrando nessa lista por uma vantagem. O Chelsea está sem patrocinador. Se o Chelsea tivesse patrocinador, provavelmente ele seria o 11º, digamos assim, né? O Chelsea tem questões lá que provavelmente ele valeria algo ali como o Tottenham, entre o Tottenham e o Arsenal, que eram os contratos anteriores dele. Você tem um grupo de clubes global que é muito fora do escopo, esses que está ali em 65, 70 milhões. Vamos considerar que o contrato do Manchester City não é pela marca dele, né? É o dono do clube que põe ali dentro. Na França, por exemplo, o PSG não precisa fazer isso porque não tem limite de investimento, mas na Premier League tem, né? Mas os outros, esse patamar ali de 70 milhões de euros, dos gigantes europeus. 65, 70, esse grande clube ali do Manchester United até o Barcelona. Cai um pouquinho ali então o Flamengo fica atrás do Big Six e de Real Madrid, Barcelona, Bayern, e é isso, basicamente. São esses, e aí e o PSG, né? Muito bem, nação, tá? Então, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. E a Betano, que chegou forte no Mengão, sai aqui, ó. Betano não vai ajudar o Flamengo em reforços e contratações de Bala e qualquer outro jogador. Atacante argentino tem contrato de 1 ano com a Roma e não negocia acordo com o Flamengo, garante jornalista Fabrício Lopes. Essa semana o Flamengo anunciou a Betano, nova patrocinadora master do clube. Casa de aposta vai pagar quase 900 milhões de reais ao Flamengo até 2028. Nos últimos dias, o nome de Paulo Dybala foi citado nos bastidores da Gávea. Felipe Luiz aprovou a contratação do campeão do mundo pela Argentina. No entanto, informações do Fabrício Lopes aqui, o Flamengo não negocia a contratação. O Fabrício Lopes também disse o seguinte, que ele apurou com a patrocinadora Master, que não vai fazer aporte em reforços. O jogador tem um salário de quase 4 milhões de reais por mês, o que afasta a chance do atacante virar
reforço. Abre aspas. A Betano entrar com dinheiro contratando não vai acontecer. Essa história de Dybala no momento é uma situação que não está prevista para acontecer. Não tem nada nesse sentido e não foi conversado sobre nomes com a Betano. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o like e até o próximo vídeo.